Olá pessoal, tudo bom? Reginaldo Silva. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco da minha visão sobre o cenário político contemporâneo e, para ilustrar essa visão, eu vou partir e usar uma personagem muito intrigante do cenário pop atual também, né? Pablo Vittar. Pablo Vittar. Sim, uma figura controversa aí da música brasileira pop contemporânea, que divide opiniões e que, querendo ou não, é muito emblemática em relação à expectativa do público hoje, tanto na política quanto na arte. Acredito que geral. Enfim, eu vou explicando e aprofundando um pouco mais no meu ponto de vista. Assim, outro dia eu li uma frase que eu achei bem intrigante mesmo, porque ela dizia mais ou menos assim: como é que era? Pessoas fortes criam sociedades confortáveis. Sociedades confortáveis criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam sociedades ruins. Sociedades ruins criam pessoas fortes, fazendo tipo um ciclo fechado. É mais ou menos o que eu entendi da frase. É claro que eu dei uma higienizada moral, mas enfim, ficou bom. Eu acho que ficou melhor desse jeito. Mas a ideia é mais ou menos no sentido de que quando a situação tá tranquila, eu acho que o ambiente fica mais aberto para um pensamento progressista. E quando a situação tá mais complicada, mais severa em algum campo, seja na economia, seja nos costumes, onde for, aí aparece esse discurso conservador e se encaixa melhor na situação. Eu vejo mais ou menos assim, tentando construir uma alegoria, encarando a sociedade como se fosse um veículo. A sociedade é um veículo. E esse veículo ele tem dois recursos, que são o freio e o acelerador. O freio, no caso, seria o segmento conservador. E o acelerador, claro, o segmento progressista. Então, quando nessa viagem no tempo e espaço da sociedade em direção ao futuro e etc., enquanto o cenário está tranquilo, está ok, a estrada está limpa, o tempo está claro, não está chuvoso, nem nada desse tipo, a gente usa mais o acelerador mesmo para progredir e na viagem sem muitas preocupações. Mas quando esse veículo está passando por uma estrada um pouco mais complicada, fiquei pensando assim, tipo uma ideia naqueles filmes que tem a estrada assim numa montanha, que de um lado é um penhasco e o motorista ele tem que guiar ali com muita precisão, porque ele pode acabar cometendo um acidente muito sério, no caso, fatal. Então, nesse caso, o freio seria um recurso mais recorrido, né? Que a pessoa teria que recorrer mais ao freio do que ao acelerador, no caso, né? Então, quer dizer, mais ou menos, eu acredito que aquela frase anterior, a ideia era mais ou menos essa, nesse sentido, né? Quer dizer, você precisa de pessoas fortes para construir uma sociedade estável. Mas quando a sociedade está estável, aí você tem a oportunidade de criar, de imaginar, de idealizar demais.
Só que essa idealização pode acabar te levando para fora da realidade ali, e isso comprometer a qualidade das condições práticas do dia a dia, do cidadão, do cotidiano. Isso acaba gerando essa estabilidade, e essa estabilidade, é claro, ela precisa das pessoas fortes lá da origem, da base, para resolver os problemas, para que as coisas voltem a ficar confortáveis. Eu acredito que seja isso. Então hoje a gente está vivendo esse momento onde o discurso conservador ele tem muita abertura, ele tem muita penetração, principalmente nesse estereótipo do homem comum. Ele se identifica muito porque, na verdade, as pessoas estão passando por uma situação onde a resposta precisa ser urgente. Eu acredito que o discurso progressista ele é muito ideal. Ele busca esse mundo ideal, perfeito e justo, que é lindo, é poético, mas não sei, eu acho que quando, no caso, a gente passa por uma crise, como uma crise econômica que o Brasil, eu acredito que uma boa parte do mundo está vivendo agora, o discurso conservador, que remete lá ao passado, origem, tradição, isso dá uma segurança maior e, e acaba fazendo mais sucesso essa questão cíclica da sociedade mesmo, que ora ela é mais voltada para o discurso conservador e ora mais voltada para o discurso progressista. E o que eu acho bem curioso é o fato de uma personagem como Pablo Vittar conseguir uma certa expressão e notoriedade, mesmo diante dessa realidade onde o discurso está mais voltado para as tradições conservadoras e religiosas, etc. e tal. Acaba sendo uma forma de resistência mesmo, porque é um contraponto, né? Ele representa um, uma personagem que está nadando contra a corrente do discurso que está sendo assimilado hoje pela maioria. E pelos números que ele representa, tanto em downloads de músicas, quanto de seguidores, quanto a força que ele tem mesmo no cenário da música e no comportamento, eu acho muito intrigante, assim, ter essa personagem protagonizando uma narrativa dentro desse cenário conservador, assim. Eu acho que o feito dele é muito maior do que pode parecer no primeiro momento. E a crítica vai muito na questão da técnica, né? Como se não, ele não tem talento, não tem competência, não tem condições de permanecer nessa posição de destaque. Eu acho isso muito curioso, porque você imagina se uma pessoa sem talento, sem competência, sem inteligência conseguiria, representando o oposto, o oposto, o completamente oposto do que está sendo proposto hoje, e ainda assim ele consegue se destacar. Essa frase ficou meio... Como que eu posso explicar melhor? Ele conseguiu se destacar e conseguiu uma repercussão, notoriedade, mesmo representando o oposto do discurso que é popular na atualidade. E a crítica dizendo que ele conseguiu tudo isso sem talento e sem competência é praticamente assumir que esse discurso conservador ele não teria nenhum peso, nenhuma influência sobre o mercado. Porque
Mesmo uma pessoa sem talento e sem competência consegue furar essa barreira e se destacar, mesmo representando o oposto do que está sendo pregado e assimilado pela maioria desse contexto onde o discurso conservador tem mais força com esse estereótipo do homem comum. Então, eu achei que era relevante fazer um vídeo sobre essa figura e propor essa reflexão sobre ele, o que ele representa e como que esse fenômeno Pablo Vittar conseguiu surgir, se manter e conquistar um espaço tão significativo, mesmo com toda essa pressão, com toda essa força contra a existência dele em si, não apenas o trabalho, mas na figura como um todo. E ele conseguiu, pelo menos por enquanto, está conseguindo superar tudo isso, está conseguindo fazer o trabalho dele e representando todo um segmento que, de verdade, hoje em dia não está nos planos do governo atual como, sei lá, uma cultura que merece qualquer tipo de atenção. E eu provavelmente estou esquecendo alguma coisa, mas de qualquer forma eu posso e devo complementar, vou assistir esse vídeo depois e complemento se for necessário num vídeo próximo. Mas eu acho interessante a gente pensar e refletir sobre isso, porque as coisas nada por acaso, né? Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa e um efeito nesse contexto social e político. E é importante pensar e refletir sobre isso. E é isso. Mas é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.